multidão dos que creram, era só o coração e alma, uma somente, uma semente, somente uma esperança brotando dentro da gente. Nosso era o pão cada dia, nosso era o vinho, santa folia. O que se parte, reparte a própria vida. Galho ligado à parreira, vida em comum verdadeira. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Da multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Sempre grande poder, curas, milagres de Deus. Sempre proclamação, Cristo Senhor ressurgiu. Na multidão dos que creram, era só o coração e alma, muita alegria, singela vida. Na simpatia de todos, nasce a igreja de novo, povo de Deus, sal e luz para todos os povos. Bom dia, amada igreja, graça e paz, amém. Bom dia para você que nos assiste pela internet, ao vivo ou em gravação, ao redor do mundo. Que o mesmo Espírito que está aqui atuando no nosso meio possa visitar você, sua casa, a sua família, onde você estiver. E eu tenho certeza que você também, que não é de Curitiba, assim como o mineiro, está encarangado. E a gente pode aproveitar essa encarangação, ficar de pé e dar um abraço quem está do seu lado, desejando um bom culto, e aproveita para exercitar um pouco. Glória a Deus. Muito bom. Glória a Deus. Você pode ir tomando de volta o seu lugar. Tome a revista. Você está recebendo hoje a nova edição da nossa revista Identidade Cristã. Logo abrindo na segunda página, você tem
as nossas liturgias, eu quero convidar você para juntos fazermos a leitura do texto que está impresso da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 11, versículos de 33 a 36. Em uma só voz, vamos ler esse texto da palavra de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Porque dele, por meio dele, para ele, nele nós nos movemos, nele nós nos manifestamos, nele nós celebramos também. E esse hino que está proposto diz isso: as obras do Senhor coroam os seus poderosos feitos, a natureza revela a grandeza de Deus. E nós vamos cantar, quero convidar você, de pé vamos cantar esse hino, número 28, Coroação. Tuas obras te coroam como halo de esplendor, astros, anjos, céus entoam, hino eterno a ti, Senhor. Campos, matas, vales, montes, verde outeiro e verde mar, aves e sonoras fontes formam coro singular. Nós mortais por ti remidos, Deus de glória, Deus de amor, corações aos céus erguidos, celebramos teu louvor. Revelaste amor profundo, insondável, sem igual, enviando Cristo ao mundo a vencer por nós o mal. Fonte de alegria e vida, és o bem inspirador. Tua graça nos convida a viver em mútuo amor. Quais alegres peregrinos, sempre em marcha triunfal, cantaremos gratos hinos na jornada até o final. Cantamos gratos hinos nessa jornada que ainda não chegou ao fim para nós, mas certamente é uma jornada que vai por toda a eternidade, porque nos compraste para si, ó Deus, e nos uniste contigo de tal maneira que esta manhã o povo se ajunta, o teu povo se ajunta em torno dessa verdade, a verdade da tua salvação, a verdade da manifestação plena do seu amor, ó Deus, em nos unir de volta com o Senhor. Obrigado, Santo Deus, obrigado por tua obra maravilhosa, a tua obra, ó Deus, que dá sentido a esta celebração. Sem ti, ó Deus, nós nada somos, porque de ti, por meio de ti, para ti são todas as coisas. Nós te exaltamos, nós invocamos a manifestação do Senhor em nosso meio nesta manhã, certos, ó Deus, de que o Senhor já está aqui, e que a tua palavra, ó Deus, anunciada, que as canções em teu nome, ó Deus, entoadas aqui nesse lugar, que tudo venha, ó Deus, para o louvor e glória do teu nome que é digno, Senhor. Nós te adoramos, nós te bendizemos hoje e sempre, em teu nome. Amém e amém. Graças a Deus. Você pode se assentar.
Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. Ao orarmos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia sua vida viver. Nossas vidas vem, pois, transformar. Refrigério pra alma nos dar. E agora, com outros irmãos, nos unimos aqui em oração. É no espírito de oração que nós nos achamos na casa de Deus nesta manhã. Estamos iniciando uma nova semana, um novo mês, um novo semestre. Na quarta-feira, nós nos reunimos aqui para dar graças a Deus pelos 127 anos da nossa igreja e sempre somos lembrados. Metade do ano já foi, né? Agora, nós temos menos tempo para fazer muita coisa que a gente se propôs a fazer, mas o Senhor há de, na força do seu poder, nos dar as condições necessárias para alcançarmos todos os objetivos. Nosso carinho, nossa saudação a todos que estão conosco nesta manhã, aqueles que também à distância nos procuram pela internet. Vamos integrar todo o nosso esforço para bendizer, louvar o nome do Senhor. Nós queremos, de maneira especial, acolher os visitantes aqui presentes e, particularmente, conhecer quem está aqui pela primeira vez. Se é a primeira vez que você veio aqui, fique em pé onde você está para ser cumprimentado e receber uma singela lembrança da nossa igreja. Quem está aqui pela primeira vez? Lá atrás tem gente, bem lá no fundo, né? Seja bem-vindo em nome de Jesus. Obrigado pela sua querida presença aqui conosco. Eu vou destacar algumas informações importantes, lembrando os eventos que vão ter sequência aí nas nossas atividades. De 13 a 18 de julho, a nossa colônia de férias das crianças. Se você não fez a inscrição, promova logo, R$80 para crianças de 5 a 12 anos. Vai funcionar de segunda a sábado, no período da tarde, das 14 às 18. Uma programação divertida, recreativa, mas espiritual também. Crianças da nossa igreja, de outras igrejas e outros convidados que você queira trazer. A Conferência Jovem, que será na semana seguinte, de 24 a 26 de junho, sexta, sábado, domingo. Um trabalho muito especial que você pode ver aí na revista divulgado. Quantos reais a inscrição, reverendo? Apenas R$100? R$10. Ele fez assim para você ganhar. Só R$10, né? Para pagar os custos aí da movimentação. E é para a Conferência Jovem, mas todo mundo é jovem, porque o Salmo 103 diz, entre as bênçãos que o Senhor nos dá, Ele renova a nossa juventude, né? Então aqui não tem ninguém que não seja jovem. Pode vir participar sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo nas atividades da igreja também. E em agosto, nosso encontro de casais Kairós, dias 14 a 16 de agosto, hoje está se encerrando as inscrições. Então, se você não fez, faça hoje. Nós vamos fechar para questão de organização de todo o nosso trabalho. Não deixe de fazer, eu insisto, será muito importante a sua participação nesse nosso evento. Nós queremos fazer um destaque especial de pessoas muito queridas que nesta semana comemoraram aniversário de vida e de casamento, 80 anos de nossa irmã Ondina, eles estão nos acompanhando pela internet. Casamento, 64 anos de casamento da dona Holandina e o presbítero emérito Francisco Aquino Pinheiro. Eles estão assistindo o culto agora lá, eles têm assistido, não tem vindo à igreja, mas assiste. Nós louvamos a Deus
por uma data tão bonita. Mas tem gente aqui presente, o Sérgio Wesley e a Júnia fizeram ontem 29 anos de casamento. O presbítero Sérgio e Júnia, muito queridos da igreja, em todas as atividades. E aproveitar e fazer a propaganda agora, porque aí homenagem a vocês, do Oxigênio hoje está oferecendo a sopa, que já ofereceu outro dia, a sopa pronta, que você leva em casa, bota no micro-ondas e fica uma delícia. Com esse friozinho, é uma bênção. Vamos abençoar o ministério do Oxigênio também, com esta nossa efetiva participação. Já foi dito aqui da nossa revista, a edição número 5 do mês de julho, sempre aos primeiros domingos, nós estamos apresentando uma dinâmica mais intensa da igreja. Está imperdível essa revista, leia, área missionária, área de ação social, de educação, as atividades regulares da igreja para a sua edificação. E está aberto o espaço para você divulgar a sua empresa, o seu escritório. Nós temos aqui advogados, médicos, dentistas, empresários de várias ordens. Você pode noticiar o seu empreendimento, sempre vem aqui um boxzinho especial, e você assim nos ajuda a manter a revista. Ela, diferentemente do boletim, ela tem um custo maior, evidentemente, mas é uma oportunidade de você divulgar o seu empreendimento, o seu produto e nos ajudar a custear a nossa revista. Nós não queremos parar com ela, mas ela é onerosa. E entre as coisas que a gente tem que às vezes rever de custo e tal, de repente a gente vai ter que analisar isso melhor. Mas eu sei que você não quer que a revista pare, então você vai divulgar o seu produto e ajudar a custear a nossa revista. Entre em contato com o presbítero Sérgio mesmo, que é o coordenador do Ministério de Comunicação, para a gente fazer isso. Eu quero falar da nossa nova logomarca. Você tem aqui na capa, bem em cima, nós estamos usando agora nos nossos documentos, ofícios, envelopes. Vamos introduzir essa logomarca, que é o nosso templo estilizado, numa forma bastante conhecida que ele tem, e mais a logomarca da IPB, a nova Sarça, e o nosso nome, Igreja Presbiteriana de Curitiba. Você pode baixar isso para coisas que você queira usar, aí dos departamentos, dos ministérios, se identificar como membro da igreja, use esta logomarca. E nós estamos, a partir desta semana, focados numa linha única com a rede social, o nosso Facebook. Nós eliminamos alguns que não tinham nada a ver, que não estavam sendo bem acompanhados, e agora você pode se alistar também, quando você receber aí um convite para ser integrado. Não, esse eu estou dentro, é o Facebook da nossa igreja. A gente vai estar divulgando isso também para você se inserir e se informar devidamente. Deus abençoe a vida da igreja nestes seus 127 completos, e começamos hoje o 128º aniversário da igreja, né? Que passou um aniversário, a gente já está no ano seguinte. A marcha continue célere e firme. Duas palavrinhas ainda sobre participação da comunidade. Hoje é o dia de trazer o leite. Nós estamos deixando o leite já lá fora, que você entra, vê, não trouxe, já pode ir buscar ali no mercado, já deixa lá. Mas também, se você preferir, encartado do boletim, tem um envelope. Alguns estão preferindo, eu quero dar uma oferta que valha 1 litro, 2 litros, 10 litros, uma caixa. Já deixa o envelope com o pessoal lá fora. Esse é especial com o grupo da ACP. E se você quiser ainda entregar a sua oferta do aniversário da igreja, que você não pode promovê-la no dia do aniversário, pode fazê-lo hoje ou nos domingos seguintes, participando assim da nossa festividade da mesma forma. Vamos louvar a Deus, vamos adorá-lo com as nossas vozes. A equipe de louvor vai dirigir agora esse momento. Nossa vida é uma vida constante. E esse cântico, normalmente, que nós cantamos, a gente se percebe e fica enfatizando com o início dele. Logo de manhã, quando levantar, vou buscar a Deus. Mas esse cântico, ele trata da nossa vida. Ele fala do de manhã, do de tarde e do de noite. E me chama muita atenção que no final do cântico ele fala: mesmo escura a noite, brilha a sua luz, e em seus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Se essa é a sua confiança nesse Deus maravilhoso, que conhece todas as coisas, que te conhece acima de tudo, se levante, se você puder, e louvemos junto ao nome dele.
seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a sua luz, em seus braços eu descanso, meu Senhor Jesus, pois tu sabes bem tudo quanto há em mim. Vou te seguir e te amar até o fim. E no fim do dia, quando o sol se for, te adorarei, te darei louvor, mesmo escura a noite, brilha a tua luz, em teus braços eu descanso, meu Senhor Jesus. Maravilhoso poder descansar na presença desse Deus que é grandioso, que é maravilhoso. Glória e majestade estão diante dele. Força e formosura no teu santuário. Louvemos ao Senhor. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Adora esse Deus, glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Louva esse Deus maravilhoso. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, anunciai entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade
majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Porque a cada vez que nós enfrentamos barreiras, dificuldades, nós temos a certeza que força e formosura diante de Deus para nós estão no seu santuário. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Que se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou viver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, Deus está presente na sua vida. tu me dás a chance de crescer um pouco mais. São nesses momentos que o poder de Deus opera na sua vida e no seu coração. Desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou ver o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Em fé. Minha vida se revestirá do seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou
receba, Senhor, o louvor da tua igreja, ó Pai, que declara diante do Senhor que necessita do Senhor, porque reconhece que o Senhor é o Deus acima de tudo, glorioso, o Deus todo-poderoso, e reconhece que somos humildes e necessitamos do teu amor, ó Pai. Derrame sobre nós a sua bênção, traga os seus anjos ao nosso redor e que o nosso coração saia modificado nesse dia, ó Deus. Que saiamos diferente daquilo que entramos neste templo, porque o teu Espírito sonda o nosso coração e muda a nossa alma. Em nome do Senhor Jesus, que morreu por amor de nós, que louvamos o teu nome. Amém. Bom dia, meus irmãos. Vamos ler responsivamente o texto de 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 9. 1 Crônicas, capítulo 29, versículos de 1 a 9. Vamos ler responsivamente. Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço, inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus ouro para as obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, e madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaço, pedras de várias cores, de mosaicos e toda sorte de pedras preciosas, e mármore e toda em abundância. E ainda, porque amo a casa de meu Deus, o ouro e a prata particulares que tenho dou para a casa do meu Deus, afora tudo quanto preparei para o santuário. 3.000 talentos de ouro, do ouro de Ofir, e 7.000 talentos de prata purificada, para cobrir as paredes das casas. Ouro para os objetos de ouro, e prata para as de prata, e para toda obra de mão dos artífices. Quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então os chefes das famílias, os príncipes das tribos de Israel, os capitães de 1000 e os de 100, e até os intendentes sobre as empresas do rei, voluntariamente contribuíram. E deram para o serviço da casa de Deus 5.000 talentos de ouro, 10.000 daricos, 10.000 talentos de prata, 10.000 talentos de bronze e 100.000 talentos de ferro. Os que possuíam pedras preciosas as trouxeram para o tesouro da casa do Senhor, a cargo de Jeiel, o Gersonita. Todos juntos. O povo se alegrou com tudo o que se fez voluntariamente, porque do seu íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Nós começamos o nosso culto hoje com a bela doxologia que Paulo faz no capítulo 11 de Romanos. Paulo trata até do capítulo 1, versículo 1 até o 11, 32 de Romanos. Ele fala sobre o Evangelho, trata toda a teologia de Paulo dali. O livro de Romanos é um livro que nós temos que estudar, e alguns teólogos dizem que nós temos que decorar o livro de Romanos. E aí ele para e faz essa doxologia a partir do capítulo 30, versículo 33 que nós lemos. E no 36 ele diz lá: porque todas as coisas vêm de Deus, todas as coisas são sustentadas por Deus, e todas as coisas irão para Deus. Esse texto de Paulo está bem conexo com o que esse texto que nós lemos agora no Velho Testamento de Crônicas, porque a seguir Davi faz uma oração, depois de recolher toda essa abundância de ofertas que foi dado, ele vai dizer lá no capítulo 14, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos te damos. E no versículo 16 ele diz: Senhor nosso Deus, toda essa abundância que preparamos para te edificar uma casa ao teu santo nome, vem da tua mão e é toda tua. Tudo é do Senhor. Tudo foi Ele que criou, tudo foi Ele que fez. E eu sempre falo que os meus filhos são de Deus, o dinheiro que eu tenho no banco, a minha casa, meu carro, tudo é de Deus.
tudo Ele que me deu e é dele. Nós não estamos aqui para devolver nada para Deus, porque tudo é dele. O que nós estamos fazendo é consagrando aquilo que Deus nos deu, a nossa vida, através das nossas ofertas, dos nossos dízimos, do nosso tempo, do nosso trabalho, porque tudo deve ser feito para Ele, como se fosse nosso trabalho para Ele, não para nosso sustento. Então esse é o momento do culto em que nós louvamos a Deus, agradecidos por tudo que é dele, e daquilo que é dele é que nós damos. Por isso esse é o momento do ofertório. Nós consagramos as nossas vidas. Vamos louvar o nosso Senhor, cantando o hino Consagração, hino 224, enquanto os diáconos vão fazer o recolhimento das ofertas. Vamos ficar em pé. As crianças podem vir à frente. Sejam só teu nome honrar, que meu ser completo eu possa, ó Jesus, te consagrar. Vamos orar. Senhor, nós consagramos a nossa vida, os nossos bens, tudo que é teu, para a honra e glória do teu nome, para o crescimento do teu reino, para a proclamação da tua palavra. Dedicamos, Pai, as nossas vidas, aqui nesse momento, nesse ato de culto, com gratidão a tudo que o Senhor tem nos dado, todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Por isso, Pai, nós louvamos o teu nome por tudo que é a nossa igreja, por tudo que ela faz, por tudo que ela tem liberalmente, Senhor, entregue e sustentado obras para o engrandecimento do teu reino. Usa-nos, Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós oramos, nós consagramos as nossas vidas, nós ofertamos tudo nos méritos do Senhor Jesus, que morreu por nós. É no nome dele que nós oramos. Amém. Eu começo e vocês continuam. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon,
que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. É o Salmo 133, que vamos meditar nesta manhã de celebração da ceia do Senhor, nesta manhã que inaugura um novo semestre para a nossa carreira do ano, nesta semana que nós estamos começando mais um ano de vida, de atividades da nossa igreja, culminando o nosso aniversário da semana que passou. E dentro da temática que nós estamos trabalhando neste ano 2015, Filhos segundo o coração de Deus, depois que já examinamos o fato de partilharmos a salvação comum, a vida de santidade, a generosidade como expressão de gratidão, o nosso desafio agora nesse bimestre, julho, agosto, é que filhos segundo o coração de Deus precisam expressar o companheirismo fraternal. Esta vivência, convivência no relacionamento interpessoal. Nós temos uma relação vertical, que é com o nosso Deus. O nosso culto é dirigido a Deus, o nosso louvor é a Deus, a nossa adoração é a Deus, mas nós não fazemos isso sem compreender a horizontalidade do nosso relacionamento. Nós estamos aqui como congregação do Senhor, como povo de Deus, como irmãos uns dos outros também. Nunca podemos olvidar disso. O que implica exatamente neste ambiente de unidade fraternal, unidade dos filhos de Deus. A união que se dá entre os irmãos em Cristo é formidável. É tida como muito apreciável. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E aí o salmista vai comparar esta unidade, esta união, a dois quadros muito especiais e inspiradores. O primeiro quadro é o da unção sacerdotal. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. O outro é o orvalho matinal sobre o monte do Hermon. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. No primeiro quadro, da unção sacerdotal, trata-se de uma solenidade marcante, que estabelecia a continuidade da ação divina por meio do ministério sacerdotal. O óleo era cuidadosamente preparado. Havia toda uma receita que está bem prescrita no Antigo Testamento. E este óleo trazia consigo também um frescor, um refrigério naquelas tórridas regiões. Nós estamos agora no inverno, no hemisfério sul. Para nós curitibanos é moleza isso, né? Nem chegou ainda. O Davi está se divertindo aqui. Hoje eu ensinei para ele o que significa usar uma cerola. Ele não sabia, né? E eu disse, posso chamar também de minhocão. Ele ficou meio assustado com o nome. Se você quiser, dê de presente para ele. Acho que é tamanho XXX, né? Pela internet, baixa lá o número dele, né? Mas eu cheguei sexta-feira, no meio da tarde, lá em Dourados, Mato Grosso do Sul. A chuva foi indo comigo. E parece que foi o primeiro dia da semana que pelo menos o avião desceu. Acho que só desceu por minha causa lá. É verdade que tinha uma galera enorme lá com uma faixa para um cantor que ia cantar à noite lá. Então deve ter sido para ele também, né? E eu fui ao culto à noite e disse, olha, eu que trouxe essa chuva para vocês lá do sul. Disse, pastor, chuva tudo bem, mas frio não, né? E eu acompanhei depois, ontem fez 9 graus em Dourados, imagina, o povo lá derreteu. Eles não estavam precisando propriamente de frescor que o óleo trazia sobre a cabeça, a barba e a gola e as vestes de Arão. Mas havia essa simbologia naquelas tórridas terras lá da Palestina, lá de Jerusalém. Aquilo representava um bálsamo. Como é bom e agradável a gente poder congregar, a gente poder encontrar a família da fé,
a gente vir para um culto que é de Santa Ceia do Senhor, vamos ser servidos de pão, de vinho, uns aos outros, celebrando a nossa salvação. Como isso refresca a nossa alma, como isso traz descanso ao nosso coração. Da outra figura, do outro quadro, do orvalho da manhã sobre o monte de Sião, descendo até, sobre o monte do Hermon, descendo até o Sião, o salmista enxerga nos campos orvalhados, a partir lá do monte Hermon até chegar a Sião, o mesmo sentido de alívio e bênção celestial, determinados pelo Senhor. Por isso se diz no final, ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Tenha certeza disso e tome para si esta promessa. Deus tem bênçãos maravilhosas para a sua vida. E não são bênçãos que Deus deixa como alternativa. Se, quem sabe, talvez. Não, Ele ordena. Deus está mandando. Deus está determinando. Não somos nós que determinamos ao Senhor o que tem que fazer. É Ele que está determinando abençoar a sua vida. A sua vida que já tem sido amplamente e ricamente abençoada, o Senhor está ordenando bênção e vida sobre você. Por isso é bom, é agradável, de fato é bom e agradável, aliás, muito bom e muito agradável, poderia o salmista dizer. O que o salmista não diz é que também é muito difícil, que exige muito de nós, que a unidade é um desafio para a igreja. Então, movidos e inspirados por este salmo tão querido, que pelo menos o primeiro versículo a gente sabe de cor, né? Depois vocês pararam, né? Dá para a gente decorar ele inteiro. É bom, é agradável, mas é um desafio. Algumas passagens do Novo Testamento trabalham muito a questão da unidade. Primeiro aos Coríntios 12, todo ele, mas especialmente os versículos 4 a 7, dizendo que a unidade é Deus quem dá, Deus é quem dá o significado da unidade. Efésios, capítulo 4 inteiro, fala da unidade, como é que o corpo de Cristo vive, convive, cada parte, cada peça. Mas eu quero especialmente chamar a sua atenção para Efésios, capítulo 4, o versículo 3, primeiramente, que diz assim: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade quem dá é Deus. Ele é o eixo, Ele é o ponto de convergência. Nós não fabricamos a unidade, nós não produzimos a unidade, nós não somos capazes de gerá-la, nós não temos competência para fazer isso. No entanto, o texto bíblico diz: esforcem-se o mais que puderem para preservá-la. Por isso, o meu primeiro ponto nesta manhã para nosso ensino é que a unidade é produzida por Deus, mas provada por nós. Nós é que a experimentamos, nós é que a trabalhamos, nós é que vamos, pela nossa conduta, pela nossa convivência, pela nossa palavra, pelos nossos eventos, torná-la evidenciada. Ela é de per si uma unidade divina e por isso está garantida. No entanto, Deus nos deu o labor, nos deu o desafio de preservá-la. Por isso, quando nós não contribuímos para isso, quando nós trabalhamos contra isso, quando nós damos o sinal divergente, quando nós tomamos o rumo da separação, do apartamento, do afastamento, quando somos aquele ponto para criar aquela cunha, para criar o cisma, a cisão, a divisão, nós estamos indo contra um princípio bíblico que determina o valor e a importância da unidade da igreja. Por isso eu quero que você leia comigo o versículo 2, que está antes aí, Efésios 4, 2, porque aqui está a encomenda, aqui está a nossa tarefa, aqui está o nosso modus operandi, para sermos os que vamos vivenciar esta unidade em toda a sua expressão.
tomando o todo do texto, quando diz que nós devemos andar de um modo digno da vocação que fomos chamados, vamos ler juntos o 2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Há 4 coisas aqui que nós precisamos ter muita clareza no nosso convívio, no nosso relacionamento fraterno, no nosso companheirismo fraternal. A primeira destas realidades é a humildade, com toda humildade. Se nós temos um andar humilde, se humildemente nós vivemos uns com os outros, nós estamos cooperando, corroborando para efetivamente a unidade ser preservada. E eu quero dizer aqui que humildade é ter este pensamento que está transcrito aí: ninguém é mais do que ninguém. Os pastores não são mais do que as ovelhas e vice-versa. A pessoa mais experimentada na fé, vivida mesmo até pelos seus muitos anos, não é mais na igreja do que o noviço, do que o novato, do que foi recebido por pública profissão de fé agora no meio da semana com muita alegria aqui no nosso culto do aniversário. Não. Nós temos diferenças, graças a Deus, porque a complementariedade vai ter curso, mas ninguém olha por cima. Ao contrário, a proposta do Evangelho acerca de humildade é que nós temos que considerar o outro superior e não a gente se considerar superior. Ninguém é mais do que ninguém. Sempre alguém tem alguma coisa a acrescentar na nossa vida. Nós devemos estar atento a todos. Nós devemos acolher a todos. Nós devemos ouvir a todos. Nós devemos viver com todos, humildemente. Quando nós somos levados a imaginar que outrem não vai trazer nenhum benefício para nós, nós estamos rompendo com o mistério da unidade da igreja. E Paulo avança e diz: com toda humildade e mansidão. A mansidão que apresenta um modo, um estilo de ser sereno, calmo, tranquilo, que deve ser a marca do cristão. O cristão não pode se revelar uma pessoa exasperada, desesperada, que sempre tem que ter um tom mais alto de voz. Quando você quiser ser bem ouvido, fale bem baixinho. Todo mundo vai prestar atenção em você. No grito, a gente não ganha nada. Se você quer ter uma prova disso, assista a TV Câmara, a TV Senado. Até hoje eu não vi nenhum parlamentar ganhar no grito, nada. Tem que ganhar no voto. Na igreja não é diferente. E se o tribuno, se o orador, se o pregador às vezes se vale desses recursos que são próprios da oratória apenas para chamar a sua atenção. Mas preste mais atenção nas coisas que eu falo mais baixinho. Manso. Nós temos divergências. Nós temos desacordos. Vamos ser sinceros. Não pensamos exatamente a mesma coisa sobre tudo. Mas tenha isso muito claro. Tudo se resolve com calma. Com calma. Isso vale para o conselho da igreja, vale para a equipe pastoral, vale para a junta diaconal, vale para as sociedades internas, vale para os ministérios, vale para as associações da igreja, para as congregações, para o presbitério, vale até para o sínodo, né, presbítero Cid, que o senhor ontem foi o representante lá, né? Na calma, a gente resolve. Até para o Supremo Concílio vale isso, eu sei disso. Calma. Terceiro aspecto que Paulo coloca: com longanimidade, que alguém já disse que é a paciência espichada. Por isso eu digo, paciência nunca é demais. Não, mas eu já esperei muito. Não, já guardei muito tempo. Olha, isso aqui já vem desde a semana passada, do mês passado, do ano passado. Paciência nunca é demais. A longanimidade, a macrotomia,
que quer dizer exatamente isso, um ânimo, uma alma. A alma é vida longa, larga, enorme, esticada. Espera mais um pouquinho. Não, mas eu já convidei o fulano para ir na igreja tantas vezes. Continue convidando, tenha paciência. Não, ele disse até que vem, mas vai chegar atrasado. Espera ele um pouquinho nesse dia. Longanimidade. E aí Paulo usa de uma ideia, no final do versículo, ele diz, suportando-vos uns aos outros em amor. Por detrás dessa frase está a ideia do apoio mútuo. Suportar aqui não tem o sentido de tolerar alguém, até com um sentimento negativo. Suportar é ser suporte. E o que vale aqui é nós podermos ajudar e muitas vezes deixarmos-nos ser ajudados. Que algumas pessoas são boas para ajudar. Quando elas precisam de ajuda, elas se fazem, não, eu estou acima de qualquer cogitação. Não. Nós precisamos tanto aprender a ajudar como ser ajudados. Porque ninguém é autossuficiente. Nós dependemos de Deus, nós dependemos uns dos outros. Por isso, esta unidade, este companheirismo fraternal que é bom e agradável, vamos reconhecer, é difícil e exige de nós estes posicionamentos. A unidade é dada por Deus. A nós cabe preservá-la, manifestá-la, assegurá-la. E nós damos a nossa contribuição com estas recomendações que a palavra de Deus nos dá. A segunda lição para nós é que a unidade deve ser trabalhada o tempo todo. Escolhemos o tema, o subtema do bimestre. Escolhemos hoje, o primeiro domingo dessa linha, para enfatizar mais isso. Nós vamos poder falar durante a semana um pouquinho mais disso. Você vai ler a nossa pastoral que está aqui na revista, que também trabalha o conceito. E daqui uns dias você esquece isso. Daqui uns tempos você... esse é um assunto que foi para trás, né? E aí a gente tem que voltar a bater na tecla. Precisa ser trabalhada o tempo inteiro, porque o diabo anda em derredor, rugindo como leão, querendo tragar-nos. Este é o ministério dele. E uma das formas mais efetivas dele fazer isto é gerar o divisionismo, o partidarismo, é criar situações de conflito, é fazer-nos elevar conceitos muito individualistas para debatermos uns com os outros. Então nós temos que estar atentos o tempo inteiro. Além disso, a nossa própria carnalidade, a natureza carnal que luta dentro de nós. O pecado não tem domínio sobre nós, mas ele está ali ferozmente trabalhando no nosso coração. Nós temos essa luta espiritual, ela tende a ganhar força quando nós descuidamos, quando nós ficamos desatentos. Não dá para descuidar. Em Êxodo 32 você tem o registro do feitio, da confecção do bezerro de ouro. Pois o Moisés subiu no monte para receber a lei de Deus. E quando chegou lá embaixo, o povo tinha virado idólatra. O povo tinha se dividido. O povo tinha se cindido. Não dá para descuidar. E Jesus mesmo disse, referindo-se ao Antigo Testamento, a palavra profética, ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Qualquer coisa, e não precisa ser o pastor efetivo, o pastor auxiliar, uma liderança qualquer, machucada, ferida, o rebanho se dispersa. Precisamos estar atentos, não podemos descuidar um minuto. É por isso que Jesus, e nós vamos trabalhar bastante este texto de João 17, colocou a unidade como motivo permanente de oração. João 17, que é o fechamento daquele encontro derradeiro de Jesus com os discípulos, iniciado lá no capítulo 13, é um discurso muito bonito, que fala do Espírito Santo Consolador, que fala da missão, e na oração do capítulo 17, oração sacerdotal, o que Jesus fala é sobre a unidade. Então nós temos que orar o tempo inteiro por unidade. Coloque isso como tema das suas orações em casa, na sua devocional pessoal, com a família, nos encontros da igreja, aonde você for, orar pela unidade da igreja.
E qual é o segredo disso? É não olharmos para o lado, é não olharmos para trás, para ver a história, às vezes um pouco turva nossa, é não olharmos para baixo ou olhar para o evento que está acontecendo, para a crise que está aí ao nosso lado. O segredo de trabalharmos a unidade é manter o olhar fixado para o Senhor Jesus. O autor aos Hebreus disse: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Muitas vezes a unidade é quebrada, a unidade é questionada, porque nós fazemos exatamente isso, tiramos o olhar de Jesus e ficamos olhando e percebendo certos desconfortos, e não só olhando, mas comentando e conversando, conversa fiada. E olha, toda vez que você for levado a isso, lembre-se do que eu estou dizendo agora, voltar a olhar para Jesus. Às vezes, exatamente no espírito da oração, e como se recomenda melhor para a gente estar mais concentrado, até feche os olhos para olhar melhor. Os seus olhos estão muito abertos para ver o que não precisa. Feche os olhos para olhar melhor, para olhar a obra que o Senhor Jesus está fazendo, que é muito maior do que nós estamos observando. Terceira e última lição: a unidade é fundamental para o progresso da obra. Nós não estamos aqui falando de companheirismo fraternal, de o desafio da unidade, para a gente ficar bem aqui, vamos ficar melhor, né? Vamos ser uma turminha que se dá bem, que todo mundo gosta de estar com todo mundo, que a gente tem uns eventos assim muito gostosos, é tão bom aqui, bom é bom e agradável. Nós temos uma missão, nós temos uma parada difícil para tratar lá fora. Graças sejam dadas ao Senhor, que Ele não se acha limitado às nossas idiosincrasias, que Ele não está retido por causa da gente muitas vezes não cooperar com o progresso da sua obra. Ao contrário, nós atrapalhamos o que Ele está fazendo. Mas nós reconhecemos, diante desse desafio, que podemos fazer bem mais pelo reino a partir da manifestação da unidade e da união fraternais. Estas realidades podem nos ajudar a sermos muito mais efetivos no exercício da nossa missão, porque, assim como mencionamos Hebreus 12:2, olhando firmemente para Cristo, autor e consumador da fé, no versículo 1, ele fala de uma corrida que nós estamos correndo. Corramos com eficiência a carreira que nos está proposta. E eu quero dizer que o pensamento de autor aos Hebreus é que se trata de uma corrida de revezamento. Uma corrida de revezamento é assim: o sujeito está correndo com o bastão na mão, e ele vai até um pedaço, e tem alguém ali com a mão já esticada, ele encosta o bastão no outro, o outro pega e sai correndo, e assim vão se revezando. Nós não somos os primeiros, outros correram antes de nós. Outros entregaram o bastão, a tocha para nós. Vocês têm hoje na revista, na contracapa, uma galeria dos... Agora eu tenho que chamar a galeria dos pastores, né? Porque geralmente a gente fala que é a galeria dos ex-pastores, né? Me colocaram aqui nessa galeria, então é a galeria dos pastores também, né? Ou estão querendo me demitir, alguma coisa. Amanhã tem reunião do conselho, eu tô empregado ainda. Eu não comecei esta igreja. Os que conheceram muito bem os meus dois antecessores, reverendo Elisa e reverendo Oswaldo, que boa parte que conhece, não foram eles que começaram a igreja. Nós vamos voltando aqui até o pioneiro, o reverendo George Anderson Landes, que dá nome ao edifício ali da frente. Mas nem foi ele que começou, essa igreja começou com um firme fundamento que é Jesus. Mas muitos vieram antes de nós. E outros virão depois de nós. Como é que a gente está deixando a pista? Nós estamos deixando bem? Ou deixando escangalhado? Ou deixando tudo turvo? Deixando tudo atrapalhado? Para isso, eu acho que nós podemos atentar agora, já que estamos em Hebreus, para o capítulo de número 12 da carta aos Hebreus, versículos 14 a 17. Vamos ler juntos, e eu vou fazer os destaques. A nossa contribuição para a unidade pode ser melhor. Capítulo 12, versículos 14 a 17. Vamos ler
o texto e depois fazer as pontuações necessárias. Todos juntos. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. 5 coisas que nós precisamos atentar bem, cooperando com a unidade da igreja. Primeiro, procurar sempre o caminho da paz. Se você, por acaso, numa divergência, está trabalhando pelo caminho da briga, do conflito, do atrito, do confronto, você não está cooperando. No maior furor, na maior aflição, se você buscar o caminho da paz, você vai encontrar. Lembre-se, a palavra dura suscita ira, mas a palavra branda desvia o furor. Tudo se resolve com calma, mansidão. O caminho da paz é o que nós devemos trilhar. Segundo, cultivar a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. E o que nós estamos fazendo aqui neste culto, já fizemos na escola dominical, fazemos pelo ministério da igreja, fazemos em conjunto, fazemos separadamente, é uma vida de santidade, uma vida de santificação. Nós não recebemos a salvação apenas para ostentar o bom nome de cristão, de crente, mas podermos desenvolver a salvação. Terceira coisa, não se afastar jamais desta congregação maravilhosa, desta Santa Grey. O autor aos Hebreus, no capítulo 10, ele já faz uma colocação que a gente acha que é dos nossos dias, já é bem antigo. Ele diz lá no versículo 25, não deixemos de congregar-nos como é costume de alguns. O presbítero Marcelo Grip fez uma brilhante escola dominical agora há pouco, e um dos aspectos que ele comentou foi exatamente esse. Algumas pessoas que às vezes deixam a congregação até por razões de pecado, de erro, não deixa de congregar nem por isso, porque é aqui que é o teu lugar mesmo. Não se afastar jamais da Santa Grey. Quarto, arrancar toda a erva daninha da amargura. Está amargurado, está magoado, está bronqueado, está chateado, precisa tratar isso, precisa arrancar essa erva daninha, porque isso contamina o povo de Deus. Vamos arrancar isso de vez. Vamos orar por isso. Vamos trabalhar estas realidades para que o que haja na nossa boca seja um gosto agradável, não um gosto amargo. E por fim, viver dentro sempre da perspectiva espiritual. A citação de Esaú é que Esaú, este homem que era o primogênito, como gêmeo que era com Jacó, mas foi o que nasceu primeiro, ele tinha uma perspectiva profana da vida. O que interessava para ele era comer um guisado, que ele estava com fome, e não a bênção espiritual que seu pai ia promover. Há muita gente que só tem uma perspectiva profana, secular, terreal da vida. Os crentes em Cristo precisam ter uma perspectiva espiritual da vida. Isto nos leva sempre à unidade. Oh, quão bom! Quão suave, diz a versão antiga. Quão agradável! E quão desafiador é viverem unidos os irmãos. Que Deus assim nos abençoe. Vamos ter um cântico especial enquanto os pastores e presbíteros vão estar compondo a mesa para a celebração da ceia do Senhor. Juntos à mesa,
compaixão, pelo seu sangue a redenção, unidos na mesa de amor, reunidos em tua mesa, em solene ocasião, pão a partir, o vinho a servir, contritos a orar, em memória do teu corpo e teu sangue reminou. ó Senhor, neste momento, levantamos-te louvor, juntos à mesa, ao teu redor, por tuas palavras de amor, compaixão, pelo teu sangue a redenção, unidos na mesa em amor, pelo teu sangue a redenção, unidos na mesa em amor, unidos na mesa em amor, unidos na mesa em amor. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 em diante, diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes, em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Estamos unidos como povo de Deus, pessoas que foram remidas pelo sangue que ele derramou na cruz. Esta unidade deve ser preservada. Mas, neste momento, somos convidados a esta mesa do Senhor. Ele é que instituiu, primeiramente com os seus discípulos, e depois com toda a sua igreja. E nós estamos unidos, não há sobre nós outra coisa a não ser o seu amor. E estamos unidos no mesmo nível, não há maior nem há menor, não há mais importante nem menos importante. Tudo nos une. Nada pode nos separar. Portanto, ao tomar estes elementos, examine-se cada um a si mesmo e toma
coma do pão e beba do vinho, para proclamar a morte do Senhor até que ele venha. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos pelo teu grande amor com que nos amaste. Tu nos deste o teu Filho para a nossa redenção. Tu nos deste o Senhor Jesus, que pregou, que ensinou, mas acima de tudo, ele deu a sua vida por nós. Isto é o mais importante. Isto é que coroa todo o seu trabalho. O sangue do Cordeiro foi derramado para que, através do seu poder, ele estabeleça entre nós a redenção e a unidade em torno do Senhor Jesus. Faz, ó Deus, com que cada coração, dentro de cada espírito, haja a certeza da salvação, haja a disposição de viver em união uns com os outros, para a tua honra, para a tua glória. É em nome do Senhor Jesus que nós te pedimos. E colocando-nos em pé, estendendo as nossas mãos, nós oramos como Cristo ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dás hoje, e perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Podeis sentar-vos. O Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós.
Deus estabeleceu uma aliança com o homem no passado, Abraão, e prometeu nesta aliança fazer deste homem uma grande nação, um grande povo. Essa promessa foi cumprida quando o próprio Deus entrou na história, na pessoa do Cristo. E então essa aliança é renovada. Agora não mais com uma etnia, com um povo, mas a aliança é estendida a todo aquele que crê no Filho de Deus, Cordeiro imolado, para o sacrifício do pecado, que era meu, que era seu. E então naquela mesa Jesus, com um ato muito simples, toma um cálice de vinho e vira para os seus discípulos e diz: agora uma nova aliança eu faço com vocês. Este é o meu sangue. O sangue que lava, que cura, que santifica. O sangue da nova e eterna aliança. Esse momento é sublime. Quando participamos da mesa, precisamos trazer essa memória, essa verdade à nossa memória. Precisamos alimentar o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé com essas palavras de Jesus. Quando Ele se fez sacrifício por nós e estabelece conosco uma aliança que vai além da nossa história, que rompe com a história humana e nos leva para a eternidade, para vivermos eternamente ao lado dEle. Ao receber também do vinho, você traga isso à sua memória, ao seu coração. O Senhor fez com você e comigo uma aliança eterna no sangue de Jesus.
Jesus, bondoso amigo, ensina-nos a amar, e como tu fizeste, também a perdoar, pois tanto carecemos de auxílio teu, Senhor. Unidos graças damos por teu imenso amor. É neste espírito de união, de comunhão, de unidade fraternal, esta igreja perseverou ao longo dos seus 127 anos comemorados essa semana, e é assim que nós queremos continuar. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor promova a sua graça sempre sobre os nossos corações. Nós queremos fazer um convite especial a todos para hoje à noite, quando nós vamos fechar a programação no aniversário da igreja. O coral vai entoar a sua cantata Herança de Paz, e é sempre o caminho da paz que nós queremos seguir, daquele que é o príncipe da paz. Para você que já veio de manhã, volta à noite, convida outros, vai ser muito bonito, e assim nós encerraremos a nossa programação. Nós te rendemos graças, Senhor, por sermos chamados para constituir o teu povo, a tua igreja. É obra do Senhor, e nós não queremos discrepar dela. Nós não queremos, Senhor, senão cooperar, para que a glória do Senhor resplandeça em toda a face da terra. Concede-nos a tua graça, o teu favor. Alimentados que somos da tua palavra, dos benefícios que Jesus nos conquistou na cruz, nós apresentamos a ti o nosso louvor, a nossa gratidão, a nossa adoração. Oramos, ó Deus, por todos que estão aqui. Oramos também pelos que não estão. Oramos pelos que nos acompanham à distância e por aqueles que também não estão nos acompanhando. Que a tua bênção de recuperação, de consolação, de conforto espiritual seja derramada sobre todos. É o que te pedimos em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor sobre nós levante a sua face e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós volva a sua face e nos dê a paz. A graça do Filho, o amor do Pai, as consolações do Espírito Santo repouse sobre vós hoje e para sempre. Amém. Ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Vamos cumprimentar uns aos outros na bendita paz de Cristo. Bom domingo a todos.